Capítulo 7 da família, da criança, do adolescente e do jovem e do idoso. Artigo 226. A família é base da sociedade, tem especial proteção do Estado. Parágrafo 1º. O casamento civil é civil e gratuita a celebração. Parágrafo 2º. O casamento religioso tem efeito civil, nos termos da lei. Parágrafo 3º. Para efeito da proteção do Estado, é reconhecida a união estável entre o homem e a mulher, como entidade familiar, devendo a lei facilitar a sua conversão em casamento. Parágrafo 4º. Entende-se também como entidade familiar a comunidade formada por qualquer dos pais e seus descendentes. Parágrafo 5º. Os direitos e deveres referentes à sociedade conjugal são exercidos igualmente pelo homem e pela mulher. Parágrafo 6º. O casamento civil pode ser dissolvido pelo divórcio. Parágrafo 7º. Fundado nos princípios da dignidade da pessoa humana e da paternidade responsável, o planejamento familiar é livre decisão do casal, competindo ao Estado propiciar recursos educacionais e científicos para o exercício desse direito, vedada qualquer forma coercitiva por parte das instituições oficiais ou privadas. Parágrafo 8º. O Estado assegurará assistência à família na pessoa de cada um dos que a integram, criando mecanismos para coibir a violência no âmbito de suas relações. Artigo 227. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. Parágrafo 1º. O Estado promoverá programas de assistência integral à saúde da criança, do adolescente e do jovem, admitida a participação de entidades não governamentais, mediante políticas específicas e obedecendo aos seguintes preceitos. Inciso 1. Aplicação de percentual dos recursos públicos destinados à saúde e à assistência materno-infantil. Inciso 2º. Criação de programas de prevenção e atendimento especializado para as pessoas portadoras de deficiência física, sensorial ou mental, bem como de integração social do adolescente e do jovem portador de deficiência mediante o treinamento para o trabalho e a convivência e a facilitação do acesso aos bens e serviços coletivos, com a eliminação de obstáculos arquitetônicos e de todas as formas de discriminação. Parágrafo 2º. A lei disporá sobre normas de construção dos logradouros e dos edifícios de uso público e de fabricação de veículos de transporte coletivo, a fim de garantir acesso adequado às pessoas portadoras de deficiência. Parágrafo 3º. O direito de proteção especial abrangerá os seguintes aspectos. Inciso 1. Idade mínima de 14 anos para admissão ao trabalho, observado o disposto no artigo 7º, inciso 33. Inciso 2º. Garantia dos direitos previdenciários e trabalhistas. Inciso 3º. Garantia de acesso do trabalhador, adolescente e jovem à escola. Inciso 4º. Garantia de pleno e formal conhecimento da atribuição de ato infracional, igualdade na relação processual e defesa técnica por profissional habilitado, segundo dispuser a legislação tutelar específica. Inciso 5. Obediência aos princípios de brevidade, excepcionalidade e respeito à condição peculiar de pessoa em desenvolvimento, quando da aplicação de qualquer medida privativa de liberdade. Inciso 6. Estímulo do poder público através de assistência jurídica, incentivos fiscais e subsídios, nos termos da lei, ao acolhimento sob a forma de guarda, de criança ou adolescente órfão ou abandonado. Inciso 7. Programas de prevenção e atendimento especializado à criança, ao adolescente e ao jovem depende de entorpecentes e drogas afins. Parágrafo 4º. A lei punirá severamente o abuso, a violência e a exploração sexual da criança e do adolescente. Parágrafo 5º. A adoção será
assistida pelo poder público, na forma da lei, que estabelecerá casos e condições de sua efetivação por parte de estrangeiros. Parágrafo 6º. Os filhos havidos ou não da relação do casamento ou por adoção terão os mesmos direitos e qualificações proibidas quaisquer designações discriminatórias relativas à filiação. Parágrafo 7º. No atendimento dos direitos da criança e do adolescente, levar-se-á em consideração o disposto no artigo 204. Parágrafo 8º. A lei estabelecerá, inciso 1, o Estatuto da Juventude, designado a regular os direitos dos jovens. Inciso 2º. Plano Nacional da Juventude, de duração decenal, visando a articulação das várias esferas do poder público para execução de políticas públicas. Artigo 228. São penalmente inimputáveis os menores de 18 anos sujeitos às normas da legislação especial. Artigo 229. Os pais têm o dever de assistir, criar e educar os filhos menores, e os filhos maiores têm o dever de ajudar e amparar os pais na velhice, carência e enfermidade. Artigo 230. A família, a sociedade e o Estado têm o dever de amparar as pessoas idosas, assegurando sua participação na comunidade, defendendo sua dignidade e bem-estar e garantindo-lhes o direito à vida. Parágrafo 1º. Os programas de amparo aos idosos serão executados preferencialmente em seus lares. Parágrafo 2º. Aos maiores de 65 anos é garantida a gratuidade dos transportes coletivos urbanos.